Boa noite, bem-vindos a este telejornal. O primeiro-ministro Patrício Trovoada regressou esta noite ao país depois de se reunir em Washington com responsáveis do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Em cima da mesa estiveram assuntos como a dívida de São Tomé e Príncipe e financiamento para projetos estruturantes do país. Ao chegar ao país ao cair da noite, o chefe do governo, Patrício Trovoada, assegurou que as negociações com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial foram frutíferas. A situação da dívida do país e financiamentos para projetos das grandes infraestruturas como porto e aeroporto dominaram os encontros que o chefe do governo teve em Washington. Foram encontros, digamos, de positivos, na medida em que foi uma oportunidade de nós falarmos não só da situação presente em São Tomé e Príncipe, mas das perspectivas e, nomeadamente, aquilo que poderá vir a ser o perfil da dívida, sobretudo na perspectiva de nós podermos resolver a questão de financiamento das grandes infraestruturas. Por isso foram conversas francas, bastante aberta, em que nós ouvimos a posição dos nossos parceiros, nomeadamente o FMI, e, enfim, há uma missão do FMI que chega hoje também ao país, no quadro dos trabalhos habituais, e eu penso que vamos continuar aqui também a falar dessa questão. O que é importante é que nós estamos de acordo sobre as medidas que têm sido implementadas até hoje, sobre a prudência que tem que haver na gestão macroeconómica, a necessidade de manter a dívida a níveis sustentáveis, mas também estamos de acordo que o país tem que crescer, a economia tem que crescer, que é a única maneira de conseguirmos resolver o problema da pobreza, e então esse misto entre endividamento, crescimento, dívida sustentável, que vamos continuar a discutir e a trabalhar no sentido de garantir que o país continua a evoluir dentro de um quadro de estabilidade macroeconómica. O primeiro-ministro regressa ao país depois de negociar com o FMI e o Banco Mundial o perfil da dívida de São Tomé e Príncipe e financiamentos para projetos estruturantes projetados pelo governo. Patrício Trovoada fez-se acompanhar nessa missão pelo ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul, Américo Ramos, e pelo governador do Banco Central, Hélio Almeida. Interpelado pelos jornalistas sobre o progresso que São Tomé e Príncipe tem tido no âmbito da transparência da indústria extrativa, o primeiro-ministro disse que é importante porque permite transmitir sinais positivos para o exterior e assim pode contribuir para atrair investimentos privados para o país. Para um país como o nosso, sem recursos, um país frágil, o facto de que a comunidade internacional e os grandes organismos que fazem a monitorização da gestão do país nos dêem notas positivas é bom. É bom porque permite mandar um sinal para fora que o país está no caminho da boa gestão, da boa governação, da transparência, da credibilidade, e só assim é que nós conseguimos, entre outras coisas, poder atrair os investidores externos. De modo geral, que seja sobre as indústrias extrativas, seja sobre a percepção que se tem da corrupção, que seja a nível do clima de negócio, nós não estamos muito mal. Estamos a fazer progresso, mas não é suficiente. Nós sabemos que não é suficiente, nós sabemos que internamente existe toda uma série de questões que têm que ser resolvidas, existe a necessidade de uma maior simplificação das relações entre os investidores, o cidadão
e o próprio Estado, estamos a trabalhar nisso. Mas o facto de que a comunidade internacional tem reconhecido esses progressos é também encorajador também para nós. Mas, como eu digo, temos que continuar a fazer esforços, é preciso mais esforços, nós não estamos, digamos, satisfeitos, pensamos que estamos no bom caminho, mas ainda muito resta a fazer. São Tomé e Príncipe está confiante na vitória esta quarta-feira diante da seleção de futebol de Madagascar. O selecionador nacional garante que tem a equipa na máxima força para o embate a contar para a primeira mão do play-off de apuramento para o CAN 2019 que será disputado nos Camarões. O selecionador nacional de futebol está confiante na vitória de São Tomé e Príncipe esta quarta-feira diante da seleção de Madagascar no jogo da primeira mão a contar para o play-off de apuramento para a fase de grupos de qualificação para o CAN 2019 a ser disputado nos Camarões. Uma equipe que joga em casa tem que jogar pensando na vitória, tem que jogar para dignificar o seu povo, dignificar a sua bandeira e depois para dar alegria ao povo. Então, portanto, jogando em casa mesmo, pegando qualquer seleção mais poderosa que seja, Santo Tomé sempre tem que jogar pensando na vitória. Na antevisão ao jogo, Gustavo Clemente garantiu que conhece e já estudou a equipa adversária, por isso tem praticamente planeado o esquema tático para a partida do relevado sintético do Nacional 12 de julho. Estamos a prever um 4-3-3, ou também que pode se transformar num 4-4-2 clássico. Se for um 4-3-3, estou a pensar em jogar no ataque com Alamir como meio esquerdo, o Leal como ponta de lança e um Zé na direita. Então temos uma linha de ataque com 3 jogadores muito velozes que, de acordo com o plano de jogo que estamos a preparar, estamos a pensar em marcar gols. Para o jogo com os malgaches, Gustavo Clemente convocou 11 jogadores que atuam fora do país. No entanto, um deles, por causa da lesão, fica de fora. Eu posso dizer que 80 a 90% dos jogadores da diáspora serão titular para o jogo da manhã. O selecionador nacional quer o estádio lotado como fator de incentivo aos jogadores, porque é a altura, segundo ele, de se mudar o paradigma, sonhando alto, ou seja, adotando a cultura de vitória. Porque o povo santomense também merece. Devemos começar a sonhar alto. Se repararmos a nível da CPLP, até agora, o único país que ainda não cheirou uma competição continental é São Tomé e Príncipe. Por isso, vencer deve ser a exigência máxima para que a equipa nacional possa entrar em vantagem no jogo da segunda mão a ser disputado em Madagascar a 26 do mês corrente. Por outro lado, o treinador do Madagascar manifestou a ambição da sua equipa em levar de São Tomé e Príncipe um resultado positivo. Nicolai Dupuy, treinador da equipa malgache, elogiou a equipa de São Tomé e Príncipe, mas espera um bom resultado para a sua equipa. São Tomé a une belle équipe, avec des atouts offensifs que je connais bien. São Tomé tem uma boa equipa com atores ofensivos que conheço bem, que já observei antes. A equipa tem atacantes rápidos, boa organização e agressividade, joga bem em bloco. Visionei o jogo com Marrocos de 0-0, onde São Tomé e Príncipe teve uma boa ocasião com bola na barra, o que demonstra que é uma boa equipe. Estamos aqui para ganhar, é preciso ser claro. Preparamos bem, estamos prontos. E mesmo na ausência de muitos titulares, os que vieram estão prontos. Para os jogadores, um empate, mesmo nulo, já seria um bom resultado. Moi, je pense on a une nouvelle génération qui arrive, des jeunes joueurs. Estamos aqui com uma geração de jovens jogadores. Vamos tentar fazer um bom jogo, o que é importante para o duplo confronto. Observar bem a equipa de São Tomé e Príncipe, que não conhecemos. Espero um bom resultado para a minha equipa, mesmo um empate a 0 será suficiente. Equipa de Madagascar preparada para o confronto amanhã com São Tomé e Príncipe. E agora vamos ao encontro do jornalista Soares Benda, que está
preparativos da nossa seleção, a seleção do Falcão e Papagaio, para este embate amanhã com a seleção do Madagascar. Soares Dende, vamos agora ao encontro de Soares Dende. Soares Dende, como estão os preparativos? Boa noite, Maximo Carlos. Boa noite também, senhores telespectadores. Estamos aqui no Estádio Nacional de 11 de Julho, onde a Seleção Nacional terminou a instante o seu último treino para o jogo de amanhã às 15 horas e 30 minutos com a sua congênere de Madagascar. O jogo a contar para a primeira pré-eliminatória do CAN 2018, que vai realizar nos Camarões. Nós temos aqui o selecionador nacional, ele que conta para este jogo com alguns reforços que vieram da diáspora, por isso vamos tentar contar com o selecionador nacional, vendo que, entretanto, nós ouvimos a confiança do Gustavo Clemente. O Mister, no instante, o último treino, com alguns jogadores da diáspora, outros chegaram no instante. Sim, estamos agora neste momento do complexo e estamos esperançosos, digamos, para ver um bom jogo amanhã e seguir também a ser um bom resultado para o que eu quis em casa. Com a chegada do Luís Leal, Aramis, João Ramos e também Jordão, há mais confiança? Sem dúvida, a equipa fica muito bacana. Temos, conforme disse, o grupo completo e o fato de ter chegado neste momento a completar, digamos, o grupo, dá a esperança, dá a confiança, aumenta a confiança de maneira, porque, sabe, o Luís é uma, digamos, referência contra a nossa equipa nacional, e sem dúvida que a sua vinda do Sul, juntando-se ao Chesco no sábado passado, vem de que maneira reforça a nossa equipa nacional e sem dúvida temos uma equipa bastante forte para amanhã. Temos a chegada disso, é mais confiante. Qual é a sua deixa para o São Tomé? Que venha, digamos, no meu, digamos, habitual. Aliás, para os últimos jogos que a nossa equipa nacional fez aqui, temos um público bastante animado, um público bastante vibrante. Então, portanto, espero que seja o mesmo público e muito mais, que possa vir, digamos, gritar do primeiro minuto até ao último, porque nós também, do nosso lado, iremos fazer tudo para corresponder à sua expectativa. Era o selecionador nacional que dá assim a confiança. Vamos aqui tentar falar com o Luís Leal, ele que chegou em instante, vem assim engrossar o grupo. É para dizer que a nossa equipa joga amanhã às 15 horas. Luís Leal chegou em instante com vontade de jogar. Sim, cheguei com muita vontade, com muita ambição de ajudar o grupo a alcançar o primeiro objetivo, que é a primeira vitória em campo, para depois irmos mais confortáveis para a segunda. É um grupo que o Luís Leal conhece bem, é um grupo de jogadores que o Luís Leal conhece e que está confiante do maior resultado. Sim, o grupo está a formar ultimamente, tenho vindo fora para a seleção a crescer e está a fazer bom trabalho e está confiante e está com vontade de fazer um bom resultado. Então, nós o que sabemos de melhor e ter que praticar as nossas qualidades para ser melhor. O que é isso de Madagascar? Sinceramente, não conheço praticamente nada de Madagascar, mas por sempre o Jordão, tenho uns amigos que têm conhecimentos de jogadores que de Madagascar, uns que jogam em França, etc. Dizem que tem uma equipa boa, a nosso nível, então temos muitas chances de ser amanhã vencedores, então vamos nos concentrar no nosso objetivo. A vontade está no grupo? Sim, a vontade está no grupo. Então vamos nos focar no nosso objetivo e estamos todos confiantes. A esperança também é estar na luta, não é? Sim, a nossa intenção é vencer 2 jogos sem muito pensamento, porque ano passado, nesta fase, praticamente por muito tempo, por isso não pode para a nossa cabeça perder estes 2 jogos que nós vamos ter, porque está em condição de ajudar a direção e seguir de frente.
Muito obrigado, Luís Leal. Para dizer também que este treino, o último treino, contou com a presença do presidente da Federação Santomense de Futebol, Domingos Monteiro, que também chegou e veio diretamente para o Estádio Nacional 12 de Julho. Mas neste instante temos aqui alguns membros da Federação, como por exemplo o secretário-geral da Federação e também o vice-presidente Jazir Ramos. Jazir Ramos esteve aqui, assistiu o treino da nossa seleção. Qual é a mensagem que deixa estes jovens jogadores? A mensagem que nós deixamos não só os jogadores, ao país amanhã, que venham ao jogo em massa, a nação São Tomé, estão como aconteceu entre 2015 e 2016, que o país todo viu um momento de emoção, de alegria. Venham amanhã em massa, temos aqui os jogadores, quer os que estão cá, quer os que vieram de fora, dos mais diversos da Europa e não só, América, neste caso, para que nós amanhã possamos dar alegria a esse país que precisa disso também. O futebol é aquilo que nós costumamos dizer, esta união e fraternidade é aquele instrumento que faz mover paixões, faz despertar um país. Então, amanhã, porque não todos são tubenses que puderem cá viver ao estádio vibrar, os nossos jogadores falam para unificar a federação. Tudo fez para que o jogo amanhã tenha lugar nas melhores condições, a nível da organização, a nível do secretariado, quer da parte do Comissão dos Jogos Internacionais, para que o jogo tenha lugar mais um apelo que venha em massa para que amanhã o resultado seja vitória. E não sonharmos, como disse o senador nacional, é tempo de sonharmos, de ambicionar. Qualquer cidadão está livre de sonhar, de disputar em pé de igualdade. E hoje o futebol, vimos agora no campo, vimos no europeu, ainda ontem dizia Cristiano Ronaldo que ninguém acreditava na seleção portuguesa em 2016. E por que não acreditamos que é possível eliminarmos Madagascar em termos de dizia o selecionador que é o único país dos Palopes que nunca foi uma fase final do CAN, com esses jovens jogadores que não ambicionados sonhar um dia estar no CAN nos próximos tempos. É o sonho da Federação, é o sonho do selecionador e dos jogadores do país, porque não brevemente não tem que estar no campo para dar mais alegria a esse país. A Federação tem feito tudo na medida de nós possíveis, da nossa visão, da nossa alma para prestarmos serviço ao país e ao futebol nacional. Quem também tem estado, muito obrigado, quem também tem estado a acompanhar os trabalhos da nossa seleção, da equipa nacional em representação do Estado São Tomense, é o diretor dos desportos, Angélico Santos, ele que também está assim a acompanhar este trabalho da nossa seleção. A senhora diretor dos desportos está aqui a acompanhar, a mostrar também a sua contribuição. O que é que tem visto, o que é que lhe é adaptado para estar aqui? Em primeiro lugar, a nossa seleção está mais reforçada, a estratégia utilizada pela Federação de Futebol é uma boa estratégia, tanto de trazer um curso número de jogadores para reforçar a nossa seleção. Basicamente, o fundamental existe. Agora nós pedimos que possamos sair amanhã daí precisamos com o resultado. O exemplo disso vimos a Guiné-Bissau no campo. Sim. Da mesma forma como a Guiné-Bissau que ninguém acreditava, nós acreditamos. Com esse grupo de atletas nós tínhamos que estar acreditando, mas em primeiro lugar é ser um desafio que é qualificar-se para a fase do grupo. Existindo ingredientes, nós acreditamos que tudo. Já agora, qual é a mensagem que deixo para os telespectadores? A mensagem é que todos possam aparecer amanhã, todos santenses. É preciso que nós estejamos de braços dados, apoiar a nossa seleção. É dizer que o espectador, portanto, é o 13º jogador e nós acreditamos que se tudo a partir da massa, apoiar a nossa seleção, nós acreditamos que aí com o resultado positivo. Nós todos precisamos para ir na segunda mão mais folgados. Muito obrigado. E assim nós vimos este último da Seleção Nacional que está a preparar para o jogo de amanhã, o jogo de disputar aqui no Estádio Nacional do Julho, diante da Seleção do Madagascar. O jogo está marcado para as 15h30 aqui no Estádio Nacional do Julho, onde a Seleção Nacional vai tentar fazer para levar de vencida esta equipa
de Madagascar, e também treinou hoje aqui no Estádio Nacional 12 de Julho. Por isso, amanhã a televisão vai fazer de tudo para levar a imagem deste jogo São Tomé e Príncipe de Madagascar à sua casa. Por isso, nós vamos fazer de tudo para que São Tomé e Príncipe possa se levar vencida este jogo diante de Madagascar e, quem sabe, estar no campo dos Pintos a realizar os Guimarães. Obrigado, Soares Dende, através que está justamente no Estádio Nacional 12 de Julho, com esta pontualização dos derradeiros preparativos da nossa seleção. Como constataram os jogadores, a equipa técnica, mesmo o diretor nacional de esportes, em representação do Ministro do Desportos, confiantes nesta vitória, pois a seleção nacional, a chamada seleção de Falcão e Papagaio, nesta derradeira fase de preparação para o jogo de apuramento de primeira mão do play-off do CAN 2019, que será disputado nos Camarões. A seleção nacional, para já, como ficou dito, conta com seus reforços, que evoluem em alguns clubes na Europa, na América e na África. Significa que amanhã todos os caminhos vão afluir ao Estádio Nacional 12 de Julho para apoiar a nossa seleção. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Floresta. Para celebrar a efeméride, foi realizada uma campanha de sensibilização e plantio de árvores na Roça Pedroma. Sob o lema Floresta e Energia, foi realizada esta campanha de sensibilização e plantio de árvores na Roça Pedroma, uma ação conjunta do Ministério da Agricultura e Direção dos Recursos Naturais e Ambiente. Este ano, o lema A Floresta e Energia é uma atividade de parceria entre o Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais e o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. E nós hoje estamos cá para comemorarmos o 21 de março, que é o Dia Internacional das Florestas, e ao mesmo tempo vim cá testemunhar com os técnicos das florestas no plantio de algumas árvores, algumas plantas. Como sabe, nós temos que plantar. Se cada um cidadão que sempre vem abatendo uma árvore, e se a menos plantasse 10, uma por 10, nós não teríamos os grandes problemas que temos tido com as mudanças climáticas. O titular da Agricultura sublinhou que o governo tem tomado medidas no sentido de proteger a floresta são tomense. Por isso estou cá e quero já agora felicitar os técnicos das florestas por mais este dia e pelas contribuições que, por parte do governo, tudo aquilo que nós pudermos fazer, estaremos abertos, estaremos disponíveis. Sabemos que os recursos financeiros são escassos, mas tudo depende da boa vontade do homem. A moreira, gogô e cidrelas foram algumas das espécies plantadas. Hoje comemoramos o 21 de março, Dia Internacional das Florestas, e todos nós estamos cientes daquilo que é a importância das florestas hoje para a humanidade, particularmente para São Tomé e Príncipe. E comemoramos sob o lema Floresta e Energia, não é? E sabe, então estamos a falar de lenha, falamos de carvão e também das mini-hídricas, na produção da energia, não é? Então, dali a grande importância das florestas. Podemos até pensar hoje na biomassa, que hoje já também existem grandes usinas para aproveitamento das biomassas para a produção de energia. Este é o lema para este ano agora. A importância que nós sabemos é que devemos sempre plantar, continuar sempre nesta campanha de plantio das árvores,
porque, como disse, a importância das florestas e o que faz floresta realmente mais marcante são as árvores. Mas a floresta não é só árvores, não é? É um conjunto, uma componente bastante diversificada, é um ecossistema bastante complexo. Sobretudo falamos em termos da biodiversidade, da variedade, sobretudo nós somos de São Tomé e Príncipe, que gozamos de uma floresta dita floresta tropical. Pedroma foi o local escolhido para a realização desta atividade por ser um local com grande potencialidade e de clima fresco. Nós fizemos porque achamos que aqui já começamos a fazer um trabalho de referência nesta cooperação que existe com a SECAC. Então, nosso objetivo é melhorar esta área, sobretudo com espécies comerciais de grande importância econômica, não é? Que não somente pensando na madeira, mas pensando naquilo que é a própria alteração, mudança, melhoria do clima, não só daqui, mas que poderá também, com certeza, proporcionar o equilíbrio a todas as áreas aqui circundantes. É boa e é de louvar, gostaria que fosse constantemente, porque dessas coisas nós gostamos, tipo assim, já é uma aventura, como nós estamos aqui para a aventura, então estamos quando for necessário, quando formos convidados. A direção de SECAC tem uma parceria com a direção de floresta, por isso que nós decidimos de criar um bosque cá na zona da comunidade de Pedroma, isso para facilitar nos momentos necessários, quando as árvores estiverem já desenvolvidas e na altura para nós necessitarmos, porque temos secadores, temos construções de armazéns para secar aqui. Então, já com plantação dessas árvores, muito tarde depois, quando a gente tiver a necessitar, já nos dá facilidade de fazer algumas cortes com prioridade de autorização da Direção de Floresta. Dia Mundial das Florestas, assinalado com plantio de árvores na localidade de Pedroma. O Dia Mundial da Floresta também uma jornada de reflexão sobre a importância da floresta no país e, em particular, na Ilha do Príncipe, uma iniciativa da Delegação Regional da Floresta. Esta primeira jornada de reflexão sobre as florestas, promovida pela Delegação Regional das Florestas, enquadra-se no leque de atividades programadas com vista à celebração de mais um 21 de março, Dia Internacional das Florestas. O Serviço Regional das Florestas organizou duas grandes atividades, começando primeiramente por uma jornada de reflexão que inicia hoje e amanhã temos atividades de plantio das árvores. E nesta jornada, que é de concreto que vocês estão a refletir? Nessa jornada nós pretendemos discutir algo que realmente o serviço tem constatado ao longo dos tempos no terreno. E então é por isso que nós constatamos que há alguns problemas que precisam ser refletidas, mas não basta somente ser refletidas somente os técnicos a refletir estas questões. Então essas questões devem ser debatidas e analisadas através do grupo, através da sociedade civil. E foi o que aconteceu. Teve como orador o biólogo Filipe Spina, que ao convite da Delegação Regional das Florestas, brindou a plateia com vários conteúdos sobre a importância das florestas. Então falar um pouco pessoal sobre, primeiro, a riqueza da floresta que a gente tem aqui na região do Príncipe, que é uma floresta muito única, é uma floresta que tem uma diversidade muito grande de espécies, um grande número de espécies endêmicas, que são as espécies que só ocorrem aqui na nossa região, que não existem em nenhum outro lugar do mundo, e também trazer um pouco da reflexão sobre os serviços ambientais, que são serviços que a floresta presta para a gente de maneira gratuita e que, se a gente não conservar a floresta, podem parar de ser prestados. Como a questão da purificação do ar, do sequestro do gás carbônico, da produção de oxigênio, a contribuição das florestas também para a questão da regulação das chuvas, do fluxo d'água, a contribuição das florestas como fonte de alimento, como fonte de remédio e medicina tradicional. Enfim, trazer um pouco essa reflexão de por que é importante toda a sociedade se engajar na conservação das florestas do Príncipe e de Santo Tomé como um todo. Para esta deixa, fica este forte apelo do presidente do Governo Regional, Tosé Cassandra, que presidiu e moderou esta primeira jornada de reflexão sobre a importância das florestas. Há várias razões que nós temos para dizermos não ao abate anárquico e indiscriminado de árvores no Príncipe. Eu quero contar convosco porque esta luta é vossa, é minha
e é de todos. Muito obrigado. Primeira jornada de reflexão sobre a importância das florestas, organizado pela Delegação Regional das Florestas, a marcar o pontapé de saída à comemoração do Dia Internacional das Florestas na Ilha do Príncipe. A Escola Secundária Básica Patrício Lumumba acolheu esta tarde uma palestra sobre a floresta. A iniciativa serviu para sensibilizar os jovens sobre a importância que tem a floresta para a humanidade. Foi na tarde desta terça-feira, na Escola Patrício Lumumba, que alunos, professores e os técnicos da Direção da Floresta juntaram-se para falar sobre a importância da floresta. A iniciativa surgiu da comemoração de mais um Dia Mundial das Florestas. E as florestas não só ajudam a regular o ciclo hidrológico, como também é uma das fontes para a nossa alimentação. E, ademais disso, tem uma função muito importante na regulação do clima a nível mundial. Quer dizer que abatendo as árvores é comprometer todo esse processo indispensável à vida humana, né? Pois assim é, porque nós podemos ver que floresta é vida, basicamente floresta é vida, e é uma relação muito estreita entre floresta e água, e quanto mais especificamente para a nossa realidade, que todos os rios que nós temos nascem das nossas florestas. Isto quer dizer que se nós vemos que a água é vida, logo a floresta é vida, e ainda é muito mais, porque para além disso a floresta liberta o oxigênio para a nossa própria respiração. Depois de ouvirem, os estudantes mostraram que aprenderam alguma coisa sobre a grande importância das árvores e que estão em condições de ajudar os mais velhos a evitar a destruição massiva das árvores. Eu aprendi que a floresta é um recurso natural, nós devemos conservar a floresta porque sem ela nós não temos oxigênio, não temos água e animais. Devemos cuidar das florestas, proteger o meio ambiente e evitar o abate das árvores e ter mais cuidado com a nossa floresta, porque a floresta é a vida, como aprendi lá dentro, e queria fazer saber também que vivemos da floresta, vivemos no meio ambiente. A iniciativa surgiu da professora Mayra Bahia, de Educação Ambiental da Escola Patrício Lumumba, que por conseguinte é uma ambientalista. Hoje o seminário de 2 dias sobre cibercrime. Na cerimónia de encerramento, o Procurador-Geral da República de Portugal afirmou que estão com mais valências para investigar assuntos ligados ao cibercrime. Foram 2 dias de seminários em que quadros do setor da justiça puderam reforçar os seus conhecimentos em matéria do cibercrime, sobretudo na área de obtenção de provas digitais. Durante esses 2 dias, percebemos efetivamente a necessidade que há de nós articularmos as nossas ações, os nossos esforços, tendo em conta que, fundamentalmente para Santo Tomé, começa-se a verificar uma massificação na utilização da internet, que tornou-se mais evidente, sobretudo com a instalação do cabo submarino, sendo certo que esta utilização tem colocado desafios a nível das nossas intervenções, sobretudo quando são praticados crimes. A República Democrática de Santo Tomé evoluiu significativamente no que se refere a outros comportamentos criminais, com a aprovação da Lei 6/2012, sendo certo que o legislador, infelizmente, não contemplou outros tipos de crime que estão previstos na Convenção de Budapeste. A formação foi ministrada pelo coordenador do Gabinete de Combate à Cibercriminalidade do Ministério Público Português. Porque cada vez mais por todo o mundo existem crimes praticados na internet, cibercrimes e outro tipo de crimes praticados na internet. Cada vez mais esta realidade atravessa todos os países. Cada vez mais isso requer das autoridades encarregadas da investigação criminal e da promoção criminal. Cada vez mais requer cooperação entre todos. Cada vez mais o esforço cooperativo é importante para que se obtenham resultados,
para que se obtenham condenações dos criminosos que praticam este tipo de atos. Agora, diz-se que a internet deixou de ter fronteiras, que não há fronteiras na internet. É verdade, não há fronteiras físicas, não há fronteiras geográficas, mas continua a haver a fronteira da língua. E o facto de continuar a haver a fronteira da língua, o facto de haver comunidades linguísticas diferentes, exige das comunidades linguísticas várias do mundo a cooperação mais fechada dentro delas. A língua é a última fronteira e, por isso, aqueles que partilham a mesma língua têm de cooperar entre eles de uma forma mais próxima para serem mais eficazes, para conseguirem ter mais resultados ao fazerem face a este fenómeno da cibercriminalidade e das outras criminalidades nas redes de comunicação. E por isso é importante para o Ministério Público estabelecer estes diálogos e também para o Ministério Público de Portugal estabelecer este diálogo com o Ministério Público de São Tomé e Príncipe e com outros Ministérios Públicos da CPLP. No final, os participantes receberam os respectivos certificados. E a propósito deste seminário, tenho como convidado o Procurador-Geral da República de Portugal, Dr. Pedro Verdelho. Boa noite. Muito boa noite. Exatamente, quando ouvimos falar em crime cibernético, mas o que significa de facto o crime cibernético? Tudo e nada. Hoje em dia o crime mudou-se para a internet. É muito mais fácil hoje cometer um crime na internet do que cometer um crime fora da internet. Um antigo burlão, daqueles burlões que nós conhecíamos da infância, deixou de fazer isso, porque burlava uma vítima. Agora, se for para a internet tentar burlar pessoas, globalizou-se. Burla milhares de vítimas ao mesmo tempo. Que não há fronteiras. Não há fronteiras. E, portanto, é muito mais fácil, é muito mais barato para o burlão, tem um mercado muito mais aberto, tem muito mais vítimas potenciais, tem mais lucros e está mais em segurança, porque está por trás de um computador. Para além da partilha de experiência e também da capacitação dos administradores da Justiça em São Tomé e Príncipe, qual é a outra finalidade que cumpriu este seminário sobre a cibercriminalidade? Ora bom, este seminário é uma parte de uma peça mais complexa de cooperação entre o Ministério Público de Portugal e o Ministério Público de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe já há muito tempo manifestou interesse em alargar a sua competência nesta matéria. E agora foi a ocasião. Criaram-se condições e agora foi a ocasião de o Ministério Público de Portugal conseguir partilhar alguma da sua experiência com o Ministério Público de São Tomé e Príncipe. E que passa, esta ação em particular, passou basicamente por 3 iniciativas. Uma delas foi este seminário. Seminário dirigido ao Ministério Público, aos magistrados do Ministério Público de São Tomé e Príncipe, mas também à comunidade jurídica e judiciária. Estiveram juízes e estiveram órgãos de polícia criminal. Essa foi a primeira iniciativa, criar alguma sensibilidade para esta temática. A segunda foi procurar discutir com São Tomé e Príncipe, procurar dar a nossa perspectiva sobre o quadro legislativo que São Tomé e Príncipe tem que adotar e está no bom caminho, porque está em sede parlamentar a discussão de uma lei sobre cibercriminalidade. A nossa perspectiva é nossa, partilhamos-la com São Tomé e Príncipe e com muito gosto discutimos. A terceira vertente é uma vertente crucial, é a discussão com São Tomé e Príncipe da adesão do país a tratados internacionais nesta matéria. O cibercrime é internacional, não há fronteiras e ao não haver fronteiras torna-se crucial cooperar com outros países. Se cometer um crime utilizando um mail, um Gmail, um Hotmail, um Yahoo, o crime já é internacional, porque estas contas de correio eletrónico estão fora, estão no estrangeiro. E torna-se necessária a cooperação. E a cooperação passa por aderir a tratados internacionais nesta matéria. Só há um tratado em vigor nesta matéria, que é a Convenção de Budapeste. E um dos temas que temos discutido nestes dias com os responsáveis de São Tomé e Príncipe é justamente a adesão à Convenção de Budapeste da parte de São Tomé e Príncipe. E estamos a partilhar com São Tomé a nossa experiência na adesão a este tratado. Portugal já é parte deste tratado, como aliás cerca de 60 países do mundo, entre eles países como os Estados Unidos, o Japão, a União Europeia toda, a Austrália, a Argentina, o México e, portanto, um dos propósitos deste processo de cooperação é apoiar São Tomé neste processo de adesão a este tratado internacional que vai permitir cooperar com todos os outros países do mundo a este propósito. Como avaliar, portanto, a dimensão e a intensidade da cibercriminalidade numa altura em que académicos e não só nas outras vertentes fazem uma abordagem, mas ainda não chegaram, portanto, a uma conclusão efetiva?
Cibercrime, como começou por perguntar o que é cibercrime, é tudo e é nada. Os criminosos mudaram-se para a internet. É mais fácil fazer as coisas na internet. É mais fácil injuriar, ameaçar, extorquir, burlar na internet do que fazê-lo ao vivo. E sobre o chapéu cibercrime acabou por incluir-se toda esta realidade. No fundo, são crimes cometidos nas redes de comunicação, com utilização das potencialidades da tecnologia e com a facilidade das tecnologias. Não há uma dimensão que se possa medir do crime. No futuro, a generalidade do crime estará online, porque é muito mais fácil, muito mais barato e muito mais lucrativo. Apesar deste quadro, quais são, portanto, os verdadeiros desafios para o combate à cibercriminalidade partindo da realidade de São Tomé? Há questões difíceis de resolver. Uma delas é conciliar o interesse da privacidade de cada um de nós com a necessidade de investigar. Cada vez que um agente de aplicação da lei, o Ministério Público, os órgãos de polícia criminal querem investigar, estão a mexer nas redes de comunicação, estão a obter informação de comunicação, portanto estão de alguma forma a beliscar a nossa privacidade de cada um de nós e conciliar estes dois interesses que são antagónicos, da nossa privacidade por um lado, da privacidade das telecomunicações e por outro lado, da necessidade de obter informação para descobrir quem fez alguma coisa, é um desafio grande. Esse é um desafio grande. E como, portanto, fazer o equilíbrio, neste caso, entre o respeito à liberdade dos cidadãos e a implementação de mecanismos no quadro, portanto, da lei existente? O melhor caminho é estabelecer um quadro legal. O melhor caminho é ter uma lei que defina exatamente o que é permitido fazer, o que é possível fazer e quais são as garantias do cidadão perante esta atuação das entidades públicas. E já o disse, a este propósito, São Tomé e Príncipe está num excelente caminho. São Tomé e Príncipe tem um projeto legislativo que está em sede parlamentar, está a ser discutido no Parlamento, tivemos acesso a ele, não é secreto, é público, e é um bom projeto, um excelente projeto. E eu digo isso porque é um projeto que segue os parâmetros internacionais de melhor referência. Em Portugal fizemos o mesmo. Em Portugal procurámos as referências internacionais e procurámos aquilo que se costuma dizer, não reinventar aquilo que já está inventado. O estudo está feito a nível internacional, os países em geral já adotaram soluções e adotámos essas soluções. São Tomé teve uma perspectiva parecida e foi procurar as referências internacionais e elaborou um projeto legislativo a esse propósito, que está em discussão parlamentar. Será, creio que, em abril discutido. E se esse projeto for aprovado, a generalidade do projeto é muito boa. Acha que os cibercriminosos do século XXI dependem cada vez mais da internet, tal como fez referência, e da tecnologia avançada para aprimorar as suas atividades? Sem dúvida. O crime do futuro não é o cibercrime, porque o cibercrime é o crime do presente. Repare, a campanha eleitoral norte-americana foi marcada por atos de cibercriminalidade. Houve atos de cibercriminalidade que foram muito marcantes na campanha eleitoral norte-americana. Há neste momento na Europa uma grande preocupação pela cibercriminalidade. Em todos os continentes há uma grande preocupação pela cibercriminalidade, pela potencialidade que tem cometer um crime no anonimato por via das tecnologias. Tomando como referência que fez, portanto, que se referiu há bem pouco tempo da questão das eleições nos Estados Unidos da América, significa que os cibercriminosos têm tido uma natureza inovadora, digamos assim. Bom, é um chavão clássico dizermos que os criminosos estão sempre à frente da lei. Eles inventam crimes e depois a lei vai atrás incriminar aquilo que eles inventaram. E, portanto, quem tem de aplicar a lei vai sempre atrás. E na cibercriminalidade ainda mais, naturalmente. Os países africanos, particularmente da África lusófona, enfermam de um conjunto de fragilidades legais que são incapazes de responder aos desafios da moderna criminalidade, neste caso, que é a cibernética. Já foi verdade. Hoje em dia não sei se consigo concordar consigo, porque os países lusófonos da África estão a dar passos muito importantes no sentido de se apetrechar juridicamente a este propósito. São Tomé é um bom exemplo. Tem um projeto legislativo no Parlamento que vai ser discutido em abril, que vai ser uma excelente lei. Vai ter um excelente quadro legislativo para combater a cibercriminalidade. Depois, é claro, é necessário pô-la em prática, e isso é outra questão. Mas o primeiro é ter a lei, porque se não tiver a lei, há certos atos que nem sequer são crime.
Há atos que são crime noutras partes do mundo que neste momento em São Tomé e Príncipe ainda não o são. E, portanto, os criminosos podem procurar São Tomé e Príncipe para praticar crimes. Isto está a ser resolvido, é um excelente passo. E noutros países lusófonos está a ser feito o mesmo. Moçambique tem uma alteração ao Código Penal de 2014 que já vai ao encontro. Ontem mesmo, em Cabo Verde, foi publicada uma lei no Boletim Oficial, que é uma lei de cibercrime próxima, aliás, da lei de São Tomé e Príncipe. O Código Penal de Angola, que tem dado alguma discussão pública nas semanas recentes, tem um quadro de direito penal substantivo muito satisfatório que vai ao encontro dos quadros internacionais e, portanto, estes 4 países lusófonos estão a dar grandes passos para se apetrechar com um quadro legislativo muito satisfatório. Depois importa, claro, aplicá-lo na prática, implementá-lo na prática. E, portanto, é verdade aquilo que disse no passado, mas no presente, com muito agrado, posso dizer que os países lusófonos estão a dar grandes passos. Fez referência que a cibercriminalidade não tem fronteiras. De que forma a comunidade internacional poderá, portanto, apoiar justamente os países que estão a dar os seus primeiros passos no combate a este tipo de crime? Primeiro, na cooperação institucional. Como é evidente, um crime na área ciber é internacional. Já o disse, se usar um e-mail desses baseados na internet, um Gmail, um Hotmail, está a cometer um crime internacional, porque está a utilizar um servidor que está fora do país, que está nos Estados Unidos, não sei, talvez esteja. E é precisa cooperação internacional. E a comunidade internacional em geral está muito sensível para este tema, porque a comunidade internacional, os países mais avançados, têm noção de que se não cooperarem com todos, a nível global, os criminosos vão procurar os países menos cooperantes para se estabelecer. Vão criar aquilo que se chamam as offshores digitais. Da mesma forma que há offshores financeiras para esconder o dinheiro, criam-se hoje em dia expectativas naqueles países que, não tendo um quadro legislativo, não punem este tipo de factos e são offshores digitais. Portanto, nesses países há muitas situações que não são crime. Como disse, São Tomé e Príncipe está a fazer um grande esforço, muito bom, para sair dessa área, mas ainda está lá. Exatamente. Para os países que não têm condições, disse que a base, portanto, os servidores estão no exterior, não é? Mas como, portanto, ter alternativa quando essas bases estão no exterior e controladas, estão fora de controle nacional? É verdade que estão fora de controle nacional, mas o controle nacional hoje em dia já não existe, porque os servidores são globais. Hoje em dia, o poder de empresas que têm servidores tão grandes como o Facebook ou como o Google é maior do que o de muitos Estados, tem mais informação e mais poder do que muitos Estados. E não é só o caso de Estados mais pequenos como São Tomé, de Estados um pouco maiores, mesmo europeus. Estas empresas têm hoje em dia capacidade de informação muito maior que muitos Estados. Felizmente, na generalidade dos casos, são empresas que têm interesse em cooperar com as autoridades. E é o caso, falei em duas empresas com muito poder, o Facebook e o Google, e quer uma, quer outra, como a Microsoft, por exemplo, têm interesse em cooperar com as autoridades e cooperam, em geral, muito efetivamente com autoridades de muitos países do mundo. Em Portugal temos protocolos com o Facebook, com o Google e com a Microsoft, e estas 3 entidades fornecem muitas informações que são depois vitais na investigação. Doutora Pedro Verdelho é Procurador da República de Portugal e ministrou justamente esse seminário de 2 dias que teve lugar no Centro de Formação Brasil São Tomé e Príncipe, justamente sobre a cibercriminalidade. Celebra-se hoje o Dia Internacional do Serviço Social. No país a data não passou despercebida, pois o Ministro do Emprego e Assuntos Sociais homenageou os funcionários do setor. Foi uma cerimónia simples, mas carregada de simbolismo para os que prestam serviços sociais junto aos mais necessitados em cada distrito. O Ministro do Emprego e Assuntos Sociais, Emílio Lima, no ato, disse que o trabalho do assistente social tem sido o braço do Estado junto aos mais carenciados. Tanto é que o governo reconhece a importância e o papel dos assistentes sociais, que têm criado condições no sentido de termos a Direção de Proteção Social e Solidariedade mais flexível
e que ela possa dar resposta às nossas e vossas exigências. Nós aproveitamos essa oportunidade também para vos acarinhar e dizer que nós sabemos que o trabalho de solidariedade não é um trabalho fácil, uma vez que nós temos que criar condições básicas para as pessoas mais vulneráveis. Emílio Lima sublinha ainda que, embora a falta de recursos, o país tem feito muito e perspectiva melhorias com a ajuda de parceiros. O país tem feito muito com poucos recursos e nós estamos a perspectivar grandes saltos a partir do segundo semestre deste ano. Isto porque o governo conseguiu, com os seus parceiros, algum apoio no sentido de nós darmos melhores condições aos mais carenciados. O ministro falou ainda que a capacitação e formação do pessoal encaixa-se nas perspectivas para o setor. Em termos de reforma, nós estamos a tornar equipas mais flexíveis. Criamos mini-equipas em cada um dos distritos e essas equipas vão ter intervenção junto das pessoas mais necessitadas, vão ter em cada distrito ter maior proximidade. E com isso nós temos projetos com o Banco Mundial no sentido de financiar a formação e também criar instrumentos que possam nos ajudar, primeiro, na identificação das pessoas mais carenciadas e depois termos com maior regularidade condições para dar assistência às pessoas que mais precisam. A Unicef e a OIT também vêm nos ajudando no sentido de criar programas de educação parental. Estes programas vão facilitar na sensibilização, na preparação e na moralidade das famílias para que elas possam respeitar os princípios básicos e possam depois assim ter maior coesão, maior integridade na nossa sociedade. Para esta homenagem aos funcionários, o Ministério do Emprego e Assuntos Sociais contou com o apoio das companhias de telecomunicações, CST e a Unitel. O Instituto Nacional de Segurança Social quer melhorar as relações com as entidades empregadoras públicas e privadas. Para isso, está a promover um seminário de 2 dias em matéria de segurança social destinado aos empregadores. Os conflitos existentes entre o Instituto Nacional de Segurança Social e as entidades empregadoras devem-se em grande parte por falta de conhecimento das normas e de diálogo entre os empregadores e o Instituto. Esta formação é um momento de reflexão sobre as questões de segurança social. Também uma oportunidade para que a gente possa ganhar a consciência de sabermos a importância que é de nós darmos a nossa contribuição no sentido de garantirmos melhores condições de vida, de dignidade para o nosso futuro. Nós sabemos que nesse período de 6 meses tem tido encontro, sobretudo no âmbito do setor privado, das várias reclamações. Grande parte dessas reclamações tem, para mim, a ver com falta de conhecimento, falta de sensibilização, no sentido de se saber o que se devia contribuir para evitar as coimas, as pressões. Nos 2 dias da formação serão abordados 5 temas ligados à matéria de segurança social. Vamos falar sobre a inspeção da segurança social, o processo e procedimento da inspeção da segurança social. Vamos também falar sobre o que o governo aprovou no ano passado, do regime de regularização voluntária de dívidas, e aproveitar para informar os participantes sobre o processo de modernização da segurança social que está em curso, concretamente com a informatização do sistema. O conhecimento do Orçamento Geral do Estado, da Lei SAF e da Lei de Licitação
é indispensável na administração pública. Por isso, o Ministro do Emprego e dos Assuntos Sociais deixou recomendações aos diretores administrativos da administração do Estado. Nós devemos ter nas nossas DAFs o mapa, tanto assim que temos a aprovação do orçamento, nós devemos ter o mapa de aquisições. É fundamental que esses elementos estejam na nossa posse, que nós dominemos isso, para evitarmos diferentes problemas que nós temos estado a constatar. É necessário que a gente conheça as normas de gestão do nosso património, é necessário que a gente domine o nosso estatuto da função pública, que nós conheçamos as normas para recrutamento de pessoal, assim evitaríamos os problemas que eu tenho sofrido diariamente, pressão para lugar para aquele, lugar para A, B, C. Portanto, se não há lugares no orçamento, nós não podemos inventar lugares sem concurso. E por último, deixei bem para último, as leis da segurança social. Tanto um conjunto de leis, essa parte não é só para o sistema público, mas para o sistema privado. Emílio Lima destacou também a importância da segurança social para o país e assegurou que as reformas em curso trarão melhorias ao setor. Nesta formação que decorre no INPG, espera-se que, para além do esclarecimento das normas da segurança social, possa sair recomendações para melhorar a proposta de alteração da Lei de Segurança Social em curso. O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Armindo Botelho, participou na cerimónia alusiva à Semana da Francofonia, que é celebrada a 20 de março em todos os países francófonos. Este ano decorreu sob o lema Gosto e Partilho, o meu 20 de março. O ato teve lugar esta segunda-feira na Aliança Francesa. Interpretação da canção em francês. Todos os anos, no dia 20 de março, comemora-se o Dia Internacional da Francofonia, em referência ao dia 20 de março de 1970, em que se celebrou a criação da Agência de Cooperação Cultural e Técnica, que se transformou posteriormente em Organização Internacional da Francofonia, OIF. O termo francofonia surgiu na década de 1960, inspirado pelo primeiro presidente do Senegal, Léopold Sédar Senghor, e um dos fundadores do movimento francófono, visando a internacionalização da comunidade francófona no mundo. La francophonie, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est le partage d'une langue, la langue française. A francofonia é a partilha de uma língua que é uma janela aberta sobre o mundo, o seu povo e a sua cultura. Saint-Omer Príncipe sabe muito bem que a francofonia foi um ponto que se criou entre o nosso arquipélago e o continente, entre a nossa cultura e a cultura francófona. Que s'est créé entre notre archipel et le continent, entre notre culture et les cultures francophones. Esta cerimónia de encerramento foi marcada por diversas atividades culturais, como a recitação de poemas e cenas teatrais, bem como a entrega de prémios aos participantes ao concurso de ditado. Para o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, esta celebração partilha a diversidade francófona. No mundo em constante mudança, a OIF deverá continuar a ultrapassar os seus desafios, visando a implementação de ações políticas e de cooperação multilateral em proveito de populações francófonas, no respeito pela diversidade cultural e linguística e ao serviço da promoção da língua francesa, da paz e do desenvolvimento durável, bem como a instauração do diálogo permanente com as outras línguas internacionais, com as outras áreas linguísticas internacionais, como, por exemplo, a comunidade dos países de língua portuguesa. As celebrações do Dia Internacional da Francofonia para este ano concentram-se à volta do tema J'aime, je partage, mon va Mars. Este tema convida-nos à reflexão e à criação de uma rede, bem como a organização de eventos com e para os jovens com grande enfoque na sociedade civil e permite que se reúnam em torno da francofonia valores e prioridades como, por exemplo, a paz, a diversidade, solidariedade e liberdade. Assim sendo, a OIF deseja reafirmar seus valores com os jovens francófonos
que são tidos como prioridade desde a 8ª Cimeira da Francofonia de Moncton, realizada em 1999, até a 15ª Cimeira que decorreu em Dakar, em 2014. Participaram neste ato membros do corpo diplomatas, estudantes e amantes da língua de Molière.